pensa, o analista está lá no consultório dele e entra um analisante. E entra, nós não podemos nem falar analisante, né? Entra alguém em busca de tratamento. Ponha-se no lugar desse analista. Estou convidando todos vocês. Ponha-se no lugar desse analista. A pessoa vai chegar. O que é que alguém, né? No geral, a gente poderia dizer, o que alguém vai fazer num consultório de um analista? Quero ouvir de vocês. Normalmente a gente tem uma demanda, né? Buscar ajuda. Ele tem um pedido? Buscar ajuda? Vamos usar. Eu sempre escuto para me conhecer melhor. É o que eu mais escuto. Então, para me conhecer... Olha que interessante. Vamos pegar isso. Ó. Eu preciso de ajuda. Eu estou pedindo ajuda, né? O que ela colocou como demanda. Eu estou pedindo, eu preciso de ajuda. Eu quero me conhecer melhor. Ou então eu quero me curar, né? Às vezes o paciente vem com um sintoma mesmo, um sintoma bem psíquico mesmo. E específico, né? Eu quero me curar, me ajuda a me curar disso aqui, disso assim, né? Tá. Ou entender algo que ele não está entendendo. Aconteceu alguma coisa e ele ficou no ar. Né? Caiu no real mesmo. A vida, você fala assim, a vida mudou alguma coisa na vida, uma morte, uma doença, um acontecimento, e ele ficou sem saber o que fazer. Ou seja, a gente pode pensar, ele sabia, né? E ficou sem saber. As repetições, né? Muita gente também fala, por que eu me repito, faço sempre a mesma coisa, sempre cometo o mesmo erro. Ok. Vocês estão vendo, todos eles me ajudam. Então, aqui, ó, ajuda. Então, assim, pedido de ajuda, anota. Pedido de ajuda. O que mais? Repetições. Repetições. Quero me conhecer. Conhecer melhor. Quero me curar. Né? Porque aí ele especificamente, ou quer entender a realidade, ou quero entender a realidade que mudou, como a Val falou, alguma coisa aconteceu. Tá. Então, vamos pensar, a pessoa chega nesse quadro que a gente levantou aí, de uma maneira geral, pedindo ajuda para a vida dela ficar melhor. Tá. O analista, depois eu retomo isso, o analista, o que ele vai fazer com a pessoa que chegou ali? Ela chegou, às vezes ela já perde na hora, diretamente, ou tem aqueles que começam, não sei o que eu estou fazendo aqui, nem era para eu ter vindo, entendeu? Porque minha mãe me pediu, porque minha mulher pode ter essa história toda, assim, ficar meio... A gente poderia pensar, fazendo um cu doce para poder... Pode ser, né, de se proteger de alguma maneira. Eu vim porque minha mulher quis, eu vim porque meu pai quis. Né? Então, o que um analista... Então, você está lá no lugar do analista. A pessoa chegou e pediu ajuda, né? Ou não pediu. O que você, na sua cabecinha... na sua cabecinha, né? Você é o analista. Você vai fazer o quê com aquilo que a pessoa trouxe ali, naquele momento? Pensa. Primeiro escutar, né? Você vai escutar. Escutar o que ela tem a dizer. Né? Escutar, porque... às vezes chega com sintoma, estou ansioso e tal, mas o que está debaixo disso, né? Então, olha que interessante. Então, você vai escutar, pode colocar perguntas, mas a sua intenção como analista, né, é fazer uma leitura. Aí você pode falar assim, uma leitura, eu estou falando uma leitura, e Lacan, no final
da vida dele, né? Na segunda clínica, no ultimíssimo Lacan, né, dona Núbia? Ultimíssimo Lacan. Ele fala que o analista de sujeito suposto saber da primeira clínica, ele é agora o sujeito suposto saber ler, tá? Ele vai ler no discurso do analisante, ler, e para nós, no corpo, nós que falamos tanto do corpo no fim de semana, né? O que está sendo dito para além do que está sendo dito. Isso é o nosso primeiro parágrafo do seminário 24 do Lacan. Certo? Aquele que diz, não, eu vim porque a minha mulher me mandou. Aí, ao invés da gente pensar, não, então tá, ele obedece, ele é bem obediente para a mulher dele. Não sei. Pode estar se escondendo atrás da minha mulher mandou, pode ser um monte de coisa. Então, é muito importante, quer dizer, a posição do analista vai ser aquele que pega a frase dita, afirmada, e vai para a modulação, e vai para o que é que está sendo dito. E aí é a nossa mestria, aí é a arte, porque a gente vai juntar coisas e não é de uma vez, né? Ele diz uma coisa, depois diz outra, e conta que na vida dele aconteceu não sei o quê, e você vai fazendo rede, e você vai trançando as informações para fazer um tecido. Aí, eu pensei assim, que a Ou gente... destrançando, né? Oi? Ou destrançando dele e trançando o nosso, né? Vai pegando as informações e destrançando. Vai entender? Isso, vai Aí fazendo depois outras trança de tranças. novo, né? Pega os nozinhos É. dele, destrança, faz a linha para trançar. Isso, muito bem, bela metáfora, que é aquela história de tirar o nó dos novelos, né? A maçaroca. E aí, mas essa escuta do analista, por que ela é diferente dos amigos de boteco, né? Que está lá escutando o outro falar? A gente é sustentado numa teoria, lembremos disso. Isso é muito importante, porque essa teoria, ela vai, ela que nos dá as explicações para a gente poder ler, porque se a gente não ler o analisante, se for para pegar literalmente a frase que ele fala ou ela fala, não precisa ser analista. Então, é aquele que um analista ele vai ler as entrelinhas do que o outro diz, mas a partir de um conhecimento que ele adquiriu. E é por isso que eu falo para vocês que eu não abro mão do Lacan. E aí, além de fazer uma leitura, estou sacando que essa pessoa funciona desse jeito. Aí a gente é parte da posição subjetiva. Isso é outra coisa muito importante. Eu gostaria que depois vocês me ouvissem e vocês podem escrever isso, porque então a localização subjetiva é outro ponto que a teoria nos permite. Esse sujeito fala de que lugar? Basicamente, do lugar de sujeito ou do lugar de objeto? Prioritariamente. Que hora que ele muda de posição? Então, eu estou escutando alguém que se posiciona de que maneira? E aí eu falo para vocês, a ideia da localização. Isso é Lacan, seminário 24. La psychanalyse est un repère. A psicanálise é eu gosto de falar, localizador. Ela nos localiza, ela nos dá, é GPS. Vamos falar assim? Ai, que bonitinho. A psicanálise do século XXI, ela funciona como um GPS. Portanto, muda o tempo todo também. Agora,
já que nós falamos aqui, eu pus assim, por que a gente busca análise? De maneira geral, porque sofremos. Nós estamos sofrendo de alguma maneira. Nós estamos sofrendo de alguma maneira. Mesmo quando a gente está muito feliz, incomoda os outros com a nossa felicidade, por exemplo, entendeu? Essa foi uma das razões que me fez procurar análise. Eu tinha que esconder o leite, porque eu sempre fui tão privilegiada que as pessoas ficavam com raiva de mim, de tudo que eu tinha, e essa história começou com a minha mãe, porque eu obtive dos meus avós tudo que ela não teve, eu era um bebê, não tinha culpa. Então, a minha felicidade me causava infelicidade. Então, de qualquer forma, fui procurar uma análise por um sofrimento. Tá. Esse sofrimento que a pessoa, né, procura uma análise porque ela está sofrendo de alguma coisa, não importa o que seja, eu quero partir assim. Antes, eu vou seguir essa ideia, mas vou dar uma frase do Christian Hoffmann. Ele fala assim, o analista do século XXI tem que ser un analyste malin. Malin, em francês, gente, um analista malin, escreve malin, né? A gente tem a palavra malino, eu acho que em português. Mas eu estou aqui com o meu dicionáriozinho de francês para deschavar com vocês essa história de malin. Quer dizer que esse analista que faz essa leitura, ele é um analista malin. Tá, vamos lá. Gente, vocês vão se surpreender. Malin, maligno, mal, maldoso, malicioso, pernicioso, funesto. Agora, arteiro, astucioso, e aí dá para parar. Arteiro, astucioso. Por que um Christian Hoffmann, e foi uma coisa tão surpreendente, depois quando eu falei com ele, que eu voltei, eu não sei se algum de vocês já estava no grupo, ou se é uma coisa mais antiga, ele levou um choque muito grande com o que saiu da boca dele. Um analista do século XXI tem que ser, dá para falar malandro? Dá, traquina, arteiro, entendeu? Oi, Valéria? Foi a primeira palavra que veio na minha cabeça, foi malandro, entendeu? Porque da sagacidade, entendeu? Da malandragem, do jogo de cintura, isso. Entendeu? E se a gente pegar da maldade também, porque tem aqui, entendeu? Pernicioso, maldoso. O que será que isso teria? Maligno. Porque malicioso ainda vai, né? Tem que saber aonde as cabras malham, tem que entender por quê. Porque o mundo não tem aquela ingenuidade de acreditar mais nas instituições, né? Que médico cura, que professor ensina. Hoje a gente já desconfia que padre cuida das almas. É aquilo que eu falo. Falamos em padre imediatamente, será que não é um padre abusador? Será que esse professor não emburrece? Será que esse médico não mata também? Então, por isso a gente tem que ficar mais responsável, porque os ideais, eles não nos garantem mais os modelos. A pessoa tem lá um diploma de Harvard no consultório. Pois é, mas vamos ver se corresponde. Aí vem a funcionalidade. Tá bom. Por que eu tomei isso para mim? O Christian, eu acho que se eu falar para ele hoje, ele assusta, ele refuga, porque saiu da boca dele sem ele levou um susto, mas ele não sabe o que ele falou. Mas aí eu pergunto, por que no século XXI esse seria um trabalho de um analista, ele precisa desse jogo de cintura?
eu vou ler para vocês o que eu escrevi lá nos meus insights, porque estamos prisioneiros, limitados, sem capacidade de novas respostas. A prisão nos modelos.